Muita curiosidade a respeito do desempenho dos alunos na prova da segunda fase. Então a gente achou interessante marcar aí para hoje e para amanhã uma conversa aí com vocês sobre não somente esses dados aí da prova, mas contar um pouco aí a história desse processo todo, né? Que na verdade foi e continua sendo, né, um processo aí de aprendizagem para todos nós. Essa iniciativa de fazer uma Olimpíada voltada para uma massa de alunos na dimensão que ela teve, com todas as diversidades no próprio corpo dos alunos, né, e também diversidades regionais, que a gente teve que aprender esse trabalho durante ele próprio. Tá? Então eu queria contar um pouco aí de como é que foi a fase aí de organização e de correção. E é para ser uma coisa informal, tá? Então, por favor, sintam-se à vontade aí para interromper, conversar, fazer perguntas, etc. Então, a gente começou esse trabalho, né, aí no início de 2005. Então, não sei se a Mônica está aí, mano? Oi, Mônica, você lembra quando é que foi a primeira reunião aí da comissão de preparação? Então, em março, teve... Não, mas foi antes disso até, porque a primeira reunião, na verdade, foi para a preparação do material de divulgação, etc. Da prova foi em março, mas, na verdade, o pessoal estava trabalhando junto desde fevereiro, para começar a discutir qual é a cara que essa prova devia ter, qual é o nível que ela devia ter, e esse trabalho, tanto para a preparação da prova da primeira fase, quanto da prova de segunda fase, foi um trabalho bastante longo. Quer dizer, nós nos reunimos um número grande aí de vezes para discutir e tentar afinar o nível tanto da prova de primeira fase, no primeiro momento, quanto da prova de segunda fase depois. O desafio que a gente tinha é que a gente queria fazer uma prova que fosse interessante para um número muito grande de alunos. Então, ser interessante significa que a prova tinha que ter um certo desafio para os alunos que depois iriam, de fato, disputar as medalhas, mas, ao mesmo tempo, a gente não queria que a prova fosse um sofrimento para os alunos que queriam fazer a Olimpíada, mas não estavam no mesmo nível de preparação. Então, a gente trabalhou muito em cima de diversas versões aí da prova da primeira fase para tentar conseguir esse equilíbrio, de ter na prova algumas questões simples, ter questões atraentes aí para o grupo de alunos de modo geral, mas, ao mesmo tempo, deixando um certo número de questões que fossem, de fato, capazes de desafiar aqueles alunos que, no final, iam disputar aí os prêmios, as medalhas, etc. Então, a gente constituiu uma banca de preparação que foi coordenada pelo Michel. Então, o Michel fez um trabalho aí admirável aí nessa coordenação, de muita atenção aí aos detalhes, uma dedicação incrível, e houve duas pessoas responsáveis pela criação inicial das questões em cada nível. Tá? Vocês vão observar que várias dessas pessoas vocês conheceram aqui no treinamento, né? Além do Michel, no nível 1 foi o Hélio e o Pablo, de São Paulo. No nível 2, o Paulo Rodrigues e o Rafael Fonteles. A gente procurou também distribuir as pessoas aí pelo Brasil inteiro. No nível 3, o Luciano, que está trabalhando com vocês agora, e o Carlos Eduardo Baiano, que é da Bahia, apropriadamente.
E mais 2, que eu não consegui colocar um nome ali, Aspones, talvez, não sei. Eu e o Fred ficamos mais ou menos de coringa aí nessa equipe, fazendo o trabalho ideal, que é o trabalho de criticar, etc. Né? O pessoal carregava o piano, pensava nas questões e tudo, e o meu trabalho do Fred era principalmente o de olhar para as questões, dizer, não, essa questão está difícil demais, essa aqui não está clara, de vez em quando elaborando questões também. Mas o pessoal que carregou mesmo o piano são o Michel, os responsáveis aí em cada uma dos níveis. Então, o processo aí de elaboração da prova, como eu disse, foi um processo bastante longo. Tá? Uma prova dessas não tem jeito de sair pronta na primeira tentativa. Não foi assim. Para amadurecer cada uma dessas provas, foi um processo de idas e vindas que necessitou diversas reuniões e diversas fases de reflexão. Então, começou cada uma das bancas dos níveis propondo um banco inicial, que eram as questões propostas aí por cada uma dessas pessoas. Para a prova, que ia ter 20 questões, que analisou cerca de 40, 50 questões inicialmente. Aí as questões foram analisadas, criticadas, daí foram escolhidas, então, adaptadas também, muitas vezes, não, essa questão está boa, essa ideia está boa, mas não dá para ser assim. A gente tem essa questão de que as provas, né, elas são feitas por nível, o nível envolve 2 séries. Né? Então, a ideia era da gente, em cada um dos níveis, fazer questões que os alunos de todas as séries participantes daquele nível pudessem trabalhar. Muitas vezes ela é mais fácil para um aluno que já está mais avançado, por conhecer uma técnica específica, mas foi a nossa intenção evitar colocar questões que dependessem do conhecimento que alguns alunos já tivessem naquele nível e outros não. Aí quando a gente finalmente chegou a uma prova e pensamos que estava tudo terminado, não. Aí teve uma outra etapa, tá, em que essas provas passaram a circular também entre pessoas que não estavam diretamente na banca. Então, vários colegas nossos, tá, e mais o pessoal responsável pela Olimpíada, né, a Sueli, o César Camacho, tá, vários professores aqui do IMPA, professores de outras instituições. Então, pegaram a prova, olharam, criticaram, e além do pessoal específico da matemática, foi muito importante ter a participação de pessoas de outras áreas. Pessoas da área de português, é claro, por causa da linguagem, para certificar que não havia erros de linguagem na prova. Houve uma preocupação de trazer um antropólogo para olhar as provas, para tentar nos orientar, para evitar que estivessem presentes coisas que alienassem, por exemplo, alunos que tivessem uma certa formação cultural. Né? Então, a gente estava fazendo uma prova para crianças que eram de culturas muito diferentes. Então, esse tipo de coisa a gente queria que fosse criticado, para, se fosse o caso, trocar, adaptar. Nós tivemos uma preocupação de ver o que era necessário para adaptar a prova para os deficientes visuais. Então houve uma etapa de uma preparação da versão e a preparação dos enunciados para os alunos deficientes visuais, né, que tinham que, como é que uma questão de geometria, por exemplo, deve ser descrita de uma forma que o aluno pudesse fazer. Então, todo esse trabalho aí foi executado aí, então eu coloquei lá a equipe encarregada de fazer a prova, mas na verdade a prova foi feita por um número de pessoas muito maior, né, que colaborou e até chegar à forma final. Tá, isso ocorreu tanto para a prova da primeira fase, tá, quanto para a prova da segunda fase. Bom, então,
A prova da primeira fase, né, ela foi uma prova de múltipla escolha, corrigida em cada escola, vocês sabem bem como é que funcionou, mas eu não sei se todos vocês têm uma ideia de como é que a prova da segunda fase, qual foi o tratamento logístico aí dessa prova, né? Então, nós tínhamos na segunda fase ainda um número muito grande de alunos participando dessa segunda fase. Quantos mesmo, mano? Quantos alunos participando da segunda fase? 500 mil? Em torno de 450, 500 mil alunos. Então tinha um problema logístico aí grande de como fazer a correção aí dessas provas. Então, o que a gente bolou para fazer essa correção foi uma correção em duas fases. Tá? A primeira etapa de correção foi feita de maneira descentralizada em cada uma das coordenações regionais. Então, cada coordenador regional montou uma equipe para fazer a correção das provas dos 3 níveis da sua região. Então, o resultado dessa correção, houve um prazo aí para fazer essa correção, cerca de 2 semanas, e cada um dos coordenadores, então, informou a coordenação central os resultados que os alunos tiveram em suas respectivas regiões. Para fazer essa correção, a banca elaborou, além do gabarito das questões, um critério de correção detalhado que descrevia para cada uma das questões diversas possibilidades aí de conduta do aluno para resolver a questão e com o número de pontos que deveriam ser dados em cada um dos casos. Apesar de tudo isso, a gente ainda teve que fazer muita revisão desse processo durante aí esse processo de correção, e aí esse certamente é um dos pontos que a gente espera melhorar na próxima edição da OBMEP, tá? De fazer um critério de correção mais apoiado já no resultado de uma correção preliminar. De todo modo, a gente fez essa primeira etapa de correção, mas sabia, mesmo com os critérios, que certamente iria haver desigualdades aí nas correções regionais. É muito difícil, mesmo com pessoas trabalhando juntas, mesmo você, né? A gente sabe que quando a gente está corrigindo prova dos alunos, é difícil fazer com que o aluno que você corrige em primeiro lugar seja corrigido da mesma maneira do que depois de ter corrigido 100 provas. Né? Imagine aí que você estava corrigindo milhares de provas diferentes. Então a gente bolou um processo segundo o qual existisse um segundo momento em que a correção ia ser feita de maneira centralizada. Sim. Elas então foram corrigidas na região, no estado? A primeira correção foi feita regionalmente. Tá? Então, houve uma primeira correção feita regionalmente, tá? E a partir dessa primeira correção, nós escolhemos um número de alunos, eu vou dizer para vocês como é que foi fixado esse número, que as provas, então, desses alunos, que eram os alunos que eram candidatos à premiação, de tal maneira que essas provas fossem trazidas aqui para o Rio de Janeiro e organizada uma segunda banca de correção para essas provas. Então, difícil aqui. Então, nós chamamos essa segunda etapa de uniformização da correção. Tá? O objetivo era exatamente diminuir os efeitos da correção ter sido feita inicialmente de forma regional. Então, todos os alunos que se destacaram nos diversas coordenações tiveram suas provas, então, trazidas aqui para o Rio de Janeiro, para a gente fazer um grande esforço de correção conjunto para essas provas. Então, nós queríamos, esse processo tinha como objetivo fazer com que todos os alunos que fossem candidatos à medalha tivessem as suas provas recorrigidas. Então, essa segunda fase não foi verificação da correção, não, tá? Foi uma recorreção mesmo. Tá? Então, a primeira correção valeu para fazer a seleção dos alunos cujas provas viriam para cá.
E também valeu para a concessão das menções honrosas. Tá? Menções honrosas foram atribuídas com base na primeira correção. Mas as medalhas, bolsas, etc., foram todas atribuídas com base nessa segunda correção. Então, o que a gente pensou é que tinha aproximadamente 500 medalhas e bolsas aí para atribuir, que a gente devia, não, eram 750, que a gente devia corrigir pelo menos o dobro desse número aqui. Então, tivemos como objetivo fazer uma correção em que fossem corrigidas, no mínimo, 1.500 provas de cada nível, nacionalmente, e, além disso, no mínimo, 20 provas em cada nível, em cada estado, porque as premiações de medalhas de prata e de bronze são por estado. Então, como há desigualdades regionais, se a gente apenas levasse em conta aquela escolha de 1.500 em cada nível, determinados estados não teriam, dentre esses 1.500, um número suficiente de alunos para a gente poder conferir essa premiação de medalhas de prata e de bronze. Tá? Então, no final das contas, deixa eu ver onde é que está isso. Não, está depois. Deixa eu voltar aqui, então. Então, para fazer esse trabalho, depois tem algumas estatísticas aí que eu vou mostrar. Então, nós organizamos uma outra banca, tá? Essas bancas eram constituídas por um coordenador e diversas pessoas que iam trabalhar por questão, e o trabalho do corretor era ainda verificar se havia alguma discrepância séria entre a nova correção e a anterior. Então, quando a correção nova fosse igual à correção anterior, tudo bem, estava sacramentada. Se houvesse uma diferença grande, o responsável aí por cada banca, então, examinava, discutia com as pessoas aqui para tentar garantir essa homogeneização. Então, para vocês terem uma ideia, também essas bancas foram constituídas principalmente por coordenadores regionais, então, também com uma distribuição bastante variada aí pelos diversos estados. Então, quem coordenou o trabalho nível 1 foi o Hélio Mega, que já tinha sido um dos principais responsáveis pela elaboração, né, com esses professores aí participando. No nível 2, esse mouse aqui, né? Deixa eu passar para cá, gente, que funciona melhor. Cleiton, posso passar para cá ou não? Então, no nível 2, o professor Mário Jorge Carneiro, de Minas Gerais, foi o coordenador, com essa banca de corretores. E no nível 3, ficou sob a responsabilidade do Michel, tá, com essa banca aí de corretores, em todos os níveis, uma variedade regional aí, bastante grande. Oi? Quase todas as coordenações, e certamente uma por cada unidade da federação, estavam presentes aí na correção. Oi? Não. Todas as pessoas que prepararam as questões são pessoas que têm a experiência na organização de Olimpíadas mesmo, né? Então, porque a gente, bom, a questão como saber que estava dentro da realidade. O objetivo da prova, essa não era uma prova escolar, tá? Então, o objetivo dessa prova é diferente de uma prova de escola, em que você espera que 60%, 70% dos seus alunos tirem uma nota 5 ou coisa parecida, tá? E um número relativamente pequeno tire uma nota mais baixa. Não é uma prova escolar, tá? Essa prova tem como última vocação despertar interesse, despertar talentos aí para matemática. Então, como eu disse, o objetivo que a gente tinha era fazer uma prova que, ao mesmo tempo, fosse interessante, mas também que os alunos pudessem achar uma prova interessante em qualquer nível. Tá? E a maneira como
essas pessoas foram escolhidas é por sua experiência em condução de outras competições, Olimpíadas nacionais e regionais. Todas as pessoas que participaram aí das bancas por questão têm uma experiência muito grande em Olimpíadas regionais. Por exemplo, o Hélio Mega e o Pablo Ganassim organizam a Olimpíada Paulista de Matemática, que tem um impacto na escola pública, uma participação da escola pública bastante grande. O Carlos Eduardo Baiano participa das Olimpíadas regionais lá na Bahia. O Paulo Rodrigues foi um dos principais pessoas que esteve atrás do Numeratizar no Ceará. Então nós nos apoiamos em pessoas que já tinham tido essa experiência de organização de competições. Volto a dizer, não era a nossa preocupação fazer uma prova em que a média fosse boa, não é isso, tá? A gente precisava ter uma prova, inclusive, que pudesse distinguir os alunos, tá? A gente precisava ser capaz de dizer, olha, esses 100 melhores, a gente está falando de 100 melhores no início 10 milhões, depois 500 mil na segunda fase, que houvesse diferenças entre eles, né? Para poder dizer que esses